Hello! Estamos então agora, a partir de agora, ao vivo para toda a rede de web nautas. E por enquanto nenhuma pessoa está acompanhando aqui, mas já chegam aí os internautas. E estamos gravando também, né? Então você que está assistindo a gravação, boa noite também. Boa noite. Boa noite. E hoje o tema, continuamos o tema, né? Com o Thales e Giana, não tem mais. E hoje é o dia do dever de casa, né? O dia que nós contribuímos. Não tem mais? Não tem mais. Não tem mais. Perdão. Ficou bem ambíguo mesmo. Ficou bem ambíguo mesmo. Então, antes vamos fazer a nossa prece. E hoje, especialmente, vamos vibrar para um companheiro aqui que desencarnou, que é José Dalvo. E é um companheiro bem querido, nossa. Do 10, né, do Departamento de Estudos Estigmatizados. Eu, Larissa, fizemos ESD, monitorados por ela. Sim. Então, quem deseja fazer a nossa prece, fazer tudo isso. Então, eu perguntei, mas já disse que não. Então, já que toda vez é você, especialmente hoje, eu vou fazer. Então, tá? Faz tempo que eu não faço uma prece, sempre estou mandando alguém fazer. Então, vamos agora, nesse momento, nos concentrar, silenciar-nos internamente, para podermos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre querido, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje nesse estudo. Agradecemos, Senhor, a Tua luz e a Tua presença que nós sentimos. Nos intua, nos dê discernimento para que o aprendizado de hoje possa se refletir na nossa vida verdadeiramente. O Senhor possa também, nesse momento, iluminar um espírito muito querido que desencarnou recentemente, José Dalvo, que ela possa receber nossas vibrações nesse momento, de muito amor, de muito carinho, da amizade que ela construiu aqui na Federação. Esteja conosco, Senhor, nesse momento, nesse estudo maravilhoso. Que assim seja. Olha só, então chegou Marisa. Boa noite, Marisa. Agora, vou tirar aqui vocês aqui, vamos passar para a Thales, fica à vontade aí, Thales. Na verdade, hoje é passar a bola pro pessoal, né? Deixa eu colocar Deixa eu colocar aqui direto lá no... A gente já fez a prece, né? Vamos reler, né? A gente lê as duas passagens que são bem distintas uma da outra, mas só de a letra que eu posso ler. Ok. Mateus 10, 26 e 31, perseguições. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não é conhecido. O que vos digo na treva, dizei-o na luz, e o que ouvis ou ouvido proclamais sobre os terraços. Não temais que os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Temei mais o que pode destruir o guerreiro. Não se vendem 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá sobre a terra, sem consentimento do vosso Pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados, portanto, não temais.
valeis mais do que muitos pardais. Essa é a tradução do Haroldo, da passagem de Mateus. Próximo. Lucas 12, 4, 7. Perseguições. A vós, meus amigos, digo, não tem mais os que matam o corpo e depois disso não tem algo mais a fazer. Eu vos mostrarei a quem temer. Temei quem, depois de matar, tem autoridade para lançar no guerreiro. Sim, eu vos digo, temei a estes. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis mais do que muitos pardais. São bem diferentes, né, as passagens, e agora a gente vai ver os comentários espirituais sobre elas. Primeiro, ele está aí? Ou só Regina? Não, é só a Regina. O primeiro delas duas, se quiser esperar, o próximo é Paulo e Larissa, que estão os dois aqui. Cadê Paulo? Pode ser, Elis não me comunicou, se viria, né? Então vamos aguardar, né? Pode passar depois. Depois a gente volta. Cadê Paulo? Não, mas passa de novo. Próximo! Vai mudar? Vai mudar ou eu vou falar? Regina, você sabe se a Elis falou para você que viria hoje ou não? Elis disse o seguinte, que ela estaria contribuindo porque ela ainda ia estar fazendo um estudo desse texto ainda, sabe? E não sei se ela vem ou não. Então, Regina... Mas eu posso apresentar. Ótimo. Então, a gente pode ficar à vontade, Regina, então, para falar para nós. Então, tá bom. É o texto... Boa noite para todos, né, gente? Boa noite. O texto da Amélia Rodrigues está no livro Luz do Mundo e tem o título Tomar a Cruz, o capítulo 22 do livro. E, assim, o texto, ele é bastante complexo, e nós fizemos, então, esse slide numa representação aí deste caminho, né, luminoso, e com esse símbolo também da cruz, e a figura desta pessoa caminhando, né, tomando o seu caminho, o seu destino e seguindo aí adiante. Com essa intenção, no sentido de ilustrar esse slide. E separamos 4 falas que nós julgamos também que são importantes. Eu vou ler primeiro essas falas e depois vou fazer um breve comentário do que nós conseguimos perceber do texto. Amélia Rodrigues vai citar que jamais Israel vira ou escutar alguém igual a ele. Então, está se referindo a Jesus. Os sofredores recebiam as mais vantajosas cotas de auxílio. Tudo transpirava amor. E esta fala do Jesus, que nós colocamos aí entre aspas, quem desejar ser digno de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós vimos que ela inicia o texto trazendo, né, a importância da busca das pessoas ávidas de socorro e que buscavam Jesus diariamente, na mensagem de esperança que ele sempre conseguiu alcançar nas almas de todos que o buscavam e contagiando de uma maneira irrefutável. E os sofredores, os deserdados, todos ele auxiliava com o seu amor incondicional e levando também a alegria para todas essas pessoas. Então, com isso, nós já podemos ir percebendo nesta fala da Amélia Rodrigues. Nele, tudo transpirava amor. Então, se era gente que vinha das aldeias, das cidades, dos arredores, do lago, das terras distantes, sempre chegavam aqueles grupos buscando, né, nessa multidão expressiva, ouvir sempre as palavras do Mestre Jesus e sentir a vibração e a grandeza dos ensinamentos que ele transmitia a todos.
ensinando, aplacando os sofrimentos, compreendendo a dor do próximo e levando sempre a sua luz, que auxiliaria ali no sentido de dar segurança e paz a todos que o buscavam. E a Amélia diz o seguinte, que seja primavera, seja verão, Jesus estava sempre ali, principalmente naqueles 2 últimos anos, apresentando a sua mensagem morredora. E o mestre soprava nas almas de todos, ajudando. E aos discípulos também, aproveitando o tempo que já urgia para completar, né, a sua missão, porque ele não é deste mundo. Amélia Rodrigues vai dizer o seguinte: todos os filhos da terra, todos os estrangeiros estavam buscando Jesus. Todos, sem exceção, queriam ouvir aquela melodia amorosa que abrandava o sofrimento humano. Sejam os mutilados, os deformados, os miseráveis. Jesus, naquela paisagem, conseguia transbordar, né, todo o bálsamo de assistência de amor a todos, enxugando as lágrimas, apiedando das mazelas humanas, e o ambiente que Jesus também, onde passava, deixava, seja no mar, seja no rio, seja nos desertos, seja nos bosques, nos casarios, a vibração, né, luminosa e radiante e saudável de Jesus para com todos. E nós vimos, então, que Jesus, então, começa a falar desse amor ilimitado. Então, trabalha a questão dos dominadores da terra, que tudo isso vai estar passando, porque é um momento efêmero na vida das pessoas, mas prometia a terra para muitos, mas de se perceber que o reino de Deus não é deste mundo, não é das coisas materiais. Seria importante buscar, sim, as palavras de luz para encontrar, de fato, o verdadeiro reino de Deus. E a Amélia Rodrigues prossegue dizendo, né, que Jesus vai trazer a fala: quem desejar ser digno de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que é justamente o ponto, né, assim, alto que a gente está refletindo neste nosso momento de estudo. E da importância do amor, da importância da verdade, de deixar de lado a questão da hipocrisia e buscar ser verdadeiros, né? E buscar manter limpo o coração. Deixar a mentira de lado, porque a mentira é a medida do mentiroso, como a presunção é a dimensão do ignorante. Buscar, então, a simpatia, a cordialidade, a cortesia, a alegria interior, o prazer de servir em nome do amor. E coloca também que, em relação aos espíritos imundos que se comprazem em inspirar os maus pensamentos, influenciando sentimentos de mágoa, de rancor, né, pensamentos vulgares, que isso também é importante se desvencilhar dessas situações. Então, para isso, todas as circunstâncias da vida, buscar sempre a prece, vigiando e servindo sempre na proposta do trabalho, né? E Jesus, então, fala também, né, nesse texto, conforme a Amélia Rodrigues cita: sede grandes nas tarefas insignificantes e tornai-vos pequenos nas grandes realizações. Eis como provar a integridade no bem. Então, se alguém ofende, vamos exercitar o perdão. E a noite já vinha chegando, né? Jesus busca ali trabalhar, né, com o nível do sentimento das pessoas e finaliza aquele discurso abençoando a todos.
e deixando marcado no coração de cada um a legislação do amor e convocando a todos para a vivência da família universal. Essa citação que a Amélia Rodrigues trabalha está em Mateus 10, 26 a 33, Lucas 12, 1 a 12. É da autora espiritual. Então, sinteticamente, são essas as ideias que a gente conseguiu pensar para trazer hoje para a reflexão, tá? Agradeço a paciência de ouvir-nos. Obrigado, né? Ok. Elis, mas ela não vai comentar. Isso. Só queria fazer um comentário. Que assim, o amor de Jesus, sendo ele o caminho, a verdade e a vida, essa mensagem de amor, de felicidade, é para todo mundo, né? Sem distinção. O problema é a nós, os nossos interesses. Né? Quem era mutilado, quem era coxo, né? Quem sofria a época no mundo, via nele a esperança. Quem estava na crista da onda, né, via ameaça, embora para ele também a mensagem era a mensagem de libertação, né? Mas os interesses impediam a pessoa de chegar dessa forma. Com o culto, por exemplo, com o culto mesmo. Então, eu queria só comentar isso, que nós temos na nossa existência esses dois lados. Ora de alguém que precisa, ora de alguém que está numa crista, e às vezes a gente muda os nossos interesses, né? De se aproximar e de se afastar do Cristo. Ele está sendo muito. Oi? Um pouquinho. Uma coisinha. Hein? Às vezes a gente está na entrega tão grande por um período, né? E surge alguma coisa que nos afasta, tem que viver isso. Mas alguém comentar alguma coisa sobre? Deixa. Então vamos passar para o próximo. Gostei da imagem, viu, gente? Adoro. Só inferno, alguém ficou. Parece que morreu. Que é vontade. Eu vou fazer a retrospectiva. Faça. A gente ficou com o céu e o inferno. O item era o item 6 do capítulo 4, mas eu retomei alguns itens anteriores, né? O 3, o 4 e o 5. Nesses itens anteriores, ele fala que o inferno cristão é imitado do inferno pagão. E começa a fazer comparações. Né? Ele diz que o inferno cristão, né, ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. As mesmas considerações, né, que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Então, ele está falando que tanto para os pagãos quanto para os cristãos há essas semelhanças, né? De circunscrever um lugar de felicidade e circunscrever um lugar de sofrimento. E o fogo material como um símbolo, né, desse lugar de sofrimento. E a concepção, né, disso aí é na medida da compreensão da própria vida. Né? Então, o bem ou o mal que eu faço, eu vou ter do outro lado, né, na outra vida, alguns desses lugares. Né? Mas é uma concepção tirada da minha concepção material. Eu também, velho. Adoro o pensamento dele, né, a forma com que ele argumenta. Aí ele notou um detalhe. Os cristãos, eles exageraram, certo? Apesar dos cristãos terem se baseado no inferno dos pagãos, eles exageraram. E ele citou alguns exemplos. Eu trouxe aqui 2. Jamais os pagãos descreveram os habitantes
habitantes dos Campos Elíseos, deleitando à vista dos suplícios do Tártaro. Ele diz que os anjos, né, eles espiavam o inferno, vendo as pessoas sofrerem, né? No inferno dos cristãos. E também o inferno dos pagãos era um inferno individual, enquanto que o inferno dos cristãos é coletivo, é um sofrimento coletivo. Aí outro detalhe é que os cristãos têm, como os pagãos, o rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império, que lhe coubera em partilha, mas ele não era mau. Ele retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzir os homens ao pecado para desfrutar e tripudiar dos seus sofrimentos. Então a gente sabe, né, que no inferno dos cristãos, o Satã, o demônio, ele faz as pessoas, né, sofrerem, né? Ele se regozija. Isso. Ele tenta desviar a pessoa. Eu acho que o outro tá parecido também. Mas a gente está falando dos cristãos no sentido dos seguidores que não entenderam ainda. O Brasil, principalmente da igreja, né? Essa visão. Exatamente. Aí, só para a gente esclarecer para quem está ouvindo, é a concepção mesmo da igreja, que a gente, enquanto seres de várias encarnações, com certeza. Ele está falando daquilo que foi até então, né? Sim. ele estava falando do contexto. Aí, a partir daí, ele iniciou um comentário, né? Eu passo? Não me lembro nada. Aí, esse comentário a gente colocou na íntegra, né? Eita, tá um pouquinho. Será que é aqui? Dá pra... Não, não tá falando, não. É exatamente no finalzinho. É mesmo. Então, Tá cortando. o inferno cristão imitado do inferno pagão. Jesus, ele não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra, para eles, era o centro do universo. Está falando da concepção que se tinha na época. Se desconhecia, né, que a Terra, para eles, era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura internas. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas, não querendo, por outro lado, com sua autoridade sancionar preconceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Essa questão é importante, e no texto vai falar da questão da destruição do reino, né? Temer aqueles que não temer os que só destroem o corpo, não destroem a alma, mas aqueles que podem destruir a alma do reino. Então, quando eu li tanto isso como esse aqui, Jesus não podia de um só golpe destruir, né, essa crença já consolidada. Então tem um simbolismo muito grande aí dentro, né, para poder ele conversar. O Kardec também é escrito na concepção da época, como ele diz a parte final, né? Ele não atacou diretamente algumas questões, alguns dogmas. E eu acho que é uma questão de compreensão de postura, né? Que a gente poderia, com o espírito, ter essa postura de chegar e dizer que
vocês estão todos errados e é dessa forma. E não a postura que Kardec faria. Né? Eu, por exemplo, só um parênteses, eu acredito que a posição do Papa Francisco, semana passada, com relação a mulheres poderem celebrar missas, vocês viram isso aí? Que ele foi perguntado, né? E ele tirou essa possibilidade. Por exemplo, numa primeira visão, a gente pode ter nele uma visão ainda preconceituosa, que não permitir a igualdade entre mulheres e homens, no caso, dentro do ser da igreja, que celebra a missa. Mas eu, assim, faço a leitura de que ele, se for lutar por isso, ele vai deixar de fazer tantas coisas, que vai entrar num vespeiro que não vai trazer tanto resultado assim, de tantas outras coisas que precisam ser feitas, né? Na questão também da relação da própria igreja com a sociedade, com a humanidade e tal. Então, fazendo uma comparação, né? Eu quero dizer assim, olha, deixa esse negócio, é melhor dar um passo atrás aqui para poder avançar em muitas outras coisas. Sim, não dá um momento. Eu lembrei de uma coisa, mas alguém falou. Mas só falar. Não, só um filme que a gente assistiu, uma delas. Uma delas, mas a gente viu a história de Martin, não, depois de ver Martin Luther King. E nas duas histórias, mas da Maria de memória de Martin Luther King, essa postura também dele. Teve algumas questões raciais nos Estados Unidos que a gente vê no filme que ele diz, não, vamos deixar isso para depois, vamos construir por esse lado primeiro, com consciência. E essa questão depois, enfim, era realmente essa preocupação de... É estratégia, né? A questão do inferno, né? Eu vou comentar, mas todos aqui com certeza já têm conhecimento. Tudo que se refere à Igreja Católica, isso é histórico, coisa de espírita, né? A Igreja Católica ela nunca foi cristã, na verdade. Né? Surgiu o Imperador Romano, quando ele se viu acuado, ele não podia mais conter o cristianismo, e já nessas alturas, 300 e poucos anos depois de Cristo, já deixava de ser primitivo, de ser próximo a Jesus, que estava sendo primitivo no sentido da violência. Botaram fogo em Alexandria, destruíram a biblioteca de Alexandria no Egito, enfim. Ele posso mais com o inimigo ou me juntar a ele, né? Então, historicamente, a maioria das celebrações, que eu não posso dizer se são todas, a maioria das celebrações da Igreja Católica, e católico significa universal, e o próprio Divaldo fala que é outra mentira, porque Jesus não é universal ainda, né? Jesus não é seguido, né? Não é aceito o cristianismo, e muitas celebrações a Igreja Católica tomou, né? Colocou dentro da religião, e eram realmente celebrações pagãs, né? O Natal, né? O aniversário de Jesus, segundo Divaldo, né? Ele fala por história, né? Foi colocado para apagar uma festa mundana que existia, que era o solstício de verão, né? Era a passagem do ano, enfim, todo mundo já sabe. E todas as outras. Então, as imagens de santos, se a gente for verificar a adoração de imagens de santos, de próprios objetos, a gente vê hoje, as pessoas vão para a missa, na televisão você vê o padre vai passando com aqueles instrumentos lá, que o pessoal toca como se fosse milagroso, né? Quer dizer, se a gente for analisar o que os egípcios faziam, é isso aí, os próprios romanos, né? Na adoração aos deuses. Então, na minha opinião, essa questão de paganismo, a justificativa seria essa, né? O inferno, existe aí, na minha opinião, alguns contextos, né? Eu vejo a questão de, por exemplo, quem plantou essa história do inferno, mesmo na época dos pagãos, sempre eram autoridades, né? Ou seja, um rei nunca ia para o inferno, um rei nunca fazia sacrifício de um filho dele, nunca. Era sempre do povão, né?
E isso veio para o inferno atual de hoje. Né? Você consegue imaginar um cristão mesmo católico, um protestante fiel, que acredita em tudo que o pastor fala disso. Acreditar que o padre ou o pastor vai para o inferno, não acredita. Né? E outra coisa dessa dominação, na minha opinião, é um pouco, por isso que eu é melhor que ninguém, mas eu acho que nós temos um dos vários méritos que nós temos é de sermos corajosos, né? Porque nós assumimos, né, o que seria o inferno, o que seriam os nossos sofrimentos, que cada um é responsável, que Deus não castiga, Deus não pune, né? Somos responsabilizados e a responsabilidade que vem para nós é para a nossa melhor, não para a nossa pior. Ninguém vai ser destruído no fogo do inferno. Então a gente assume uma postura mais corajosa para enfrentar o que precisamos realmente enfrentar. Para concluir, essa parte de Jesus não ter revelado tudo, né? Lá mais na frente no material do pastorino, a gente vai ver que existia, isso era um costume dos judeus da época, de falarem, né? Os líderes religiosos, eles falavam ao ouvido dos seguidores para, propositalmente, os seguidores saírem espalhando. Como Jesus precisava ainda completar a missão dele, ser crucificado, então ele passou muita coisa para os apóstolos, para que, propositalmente, os apóstolos anunciassem coisas que Jesus ainda não podia falar naquele momento. É isso aí. Quer falar? Era sobre Tavanite, deixa eu ver se eu... Calma. Aquilo que você tinha falado sobre os ensinamentos, que ele foi até certo ponto, ele não podia dar todo o entendimento. E se a gente parar para pensar, olha que a gente tá cheio de informações com Kardec e tudo, ainda é difícil para a gente, como espírito, imaginar a infinidade de planos que existem. Verdade. É muito, assim, a primeiro momento a gente pensa no plano material e espiritual. E a gente só imaginar, tá ali nosso lar e pronto. Mas ainda tem outros planos que, quando a gente tá nosso lar, a gente não vê. E tem mais evoluídos, e fica muito complexo. Imagina uma época, se Jesus fosse para explicar que as várias moradas de Pai, na verdade, são os vários planetas e também ter vários planos. Seria assim, ia chocar demais, ia fugir do propósito dele, que era o mais urgente, que era exatamente a mudança da postura moral. Ótimo. E para concluir, e foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento para se lhe fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas, ao longo período de uma crença cega, sucedeu transitoriamente o período de incredulidade, a que vem por termo a nova revelação. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que nada creem, sentindo que algo lhes faz falta, do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. Está bem contextualizado com a época de Kardec, né? Onde o materialismo... É massa. Então, ele fala que essa parte que ele fala dele é anterior a essas luzes. Isso. Que foram construídas, e que aí, quando as luzes, se não houve mudança nessa parte mais primitiva, então, ó, isso é a história de Calochinha, né? Então, passou a ter a incredulidade e o materialismo começou a avançar, aí vem a espiritismo para poder fazer um contraponto, né? É uma... Caso do que foi passado anteriormente, foi desperdiçado, na verdade, todo mundo serviu como base para a construção de conteúdo posterior. Tem o mundo de Sofia, o mundo de Sofia, Joseph Galen, o autor, ele fez uma coisa muito interessante, ele diz assim, que é muito fácil ser inteligente depois dos outros, né? Porque ele vai comparando os filósofos e um criticando o outro, mas exatamente aquele outro que antecedeu foi que deu a ele a possibilidade de ele poder criticar, né, e avançar, né? Então tudo tem uma validade. A única questão que eu puxo aqui,
você vai pegar a Roma, né, o Império, vai se apropriar, né, da questão cristã, né, pelos motivos, não de crença, mas motivos econômicos, políticos, né, da época, mas ele vai ter uma função, a Igreja Romana tem uma função muito importante na guarda desses documentos todos, né, mesmo que ela tenha deturpado, né, alguns pais, mas isso ela própria, né, então como nós mesmos, né, lá, outrora, com as nossas visões limitadas e nossas visões mais egoísticas, manipulamos ali para poder dominar. Né? Então, esse é um processo mesmo à medida que vai avançando dentro do pensamento, é que vai conseguir alcançar, né, pela doutrina espírita, uma informação mais clara acerca do que é o outro lado da vida. Mas é um processo. Você não precisa ficar espiritualista. Bom, eu entendi, ao meu ver, não tenho muito conhecimento, mas eu achei fácil, né? Entendimento, né? Bom, quando se refere à questão que Jesus falou, né? Não tem mais quem mata o corpo, né? E sim quem mata a alma, né? Ele, pelo que eu entendi, ele se referiu a Deus, né? O próprio Deus. Que os apóstolos não tivessem medo do que viria, né, das perseguições, do que poderia acontecer com eles, até por conta dos ensinamentos de Jesus, né, que o reino não é deste mundo, né, que a gente não pode, digamos assim, pelo diálogo lá, os apóstolos tinham que entender o que esperava para eles, né, e divulgar os ensinamentos de Jesus, que o próprio Jesus aconteceu a crucificação. Imagino que não iria acontecer com os apóstolos. Mas isso aí é o meu entendimento. Acho que não tem mais dentro do que ficou. Então seria isso, né? Porque quando ele fala ali no item 2, né? E nenhum deles cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Não, aquela história, não nos preocupemos. Né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Como era a missão dos apóstolos na época, né? Eu fiquei até com a dúvida, essa passagem foi direcionada só aos apóstolos ou aos discípulos? Teve discípulos, não só para os apóstolos? No momento, para os apóstolos que estavam presentes. Aí vem a parte que eu citei aqui, que eu entendi, né, quando Jesus disse que o que ele falava na escuridão teria que ser falado na luz e nos terraços, né? Justamente isso aí era uma atitude judaica na época, né? Os próprios líderes religiosos, eles tinham esse costume, né? Como a gente já sabe pelo estudo do NEP aqui, Jesus não digamos assim, Jesus respeitou o judaísmo, né? Ele veio já preparado, sabendo colocar o ensinamento dele sem sair dos costumes, né? Para que eu acho que também não impactasse tanto, porque ele seria como ele foi considerado, né? Foi acusado até de ser trabalhador do demônio, né? Ele falou. Deus ele estava pregando que ele foi acusado, né? Foi quando ele disse, se eu prego, né? Para Deus, eu imagino vocês aí, né? Pregando para quem? Aí como fala ali, né? A providência do Pai, que em todos e em tudo habita, está sempre atenta a tudo, e nada nos acontecerá sem ele. O texto grego, anel, tório, patróis, homon, que literalmente significa sem vosso Pai, pode ser entendida nesse sentido preciso, que preferimos. Nada ocorre sem o Pai que está dentro de tudo e de todos.
e que constitui a essência ou substância utérrima de tudo que existe, ou fora de vosso Pai, pois nada existe fora dele, já que nele estamos mergulhados integralmente. Nele nos movimentamos, nele existimos, ou seja, interpretando-se o sentido, sem consentimento ou à vontade de vosso Pai. É o que eu já falei e repito, né? No meu entendimento, isso aí é só reforçando, né, o ensinamento de Jesus, que os apóstolos não deveriam se preocupar com o que iria acontecer com eles aqui na Terra. Né? Em tudo existe a vontade de Deus, né? Ou seja, o que acontecesse com cada um, o que viesse a acontecer com cada um, iria acontecer, mas o Pai estaria sempre ali, naquele acontecimento, a vontade de Deus, né? Como quando há um exemplo meio capenga, mas para nós espíritas, né? Quando uma pessoa desencarna, né? Que a gente fala, né? A gente sabe que foi a ordem, as coisas só acontecem com a vontade de Deus. Então, a missão deles, concluindo, Jesus quis passar para eles, é que eles tinham que cumprir a missão deles, que não temessem a nada, porque em tudo que viesse a acontecer, ou na morte deles ou não, estariam fazendo a vontade de Deus, né? Estariam cumprindo a vontade de Deus. Uma pergunta, o comentário. Esse item 1 aí, né, do Pastorino, ele vai falar a questão do soma da psique, né? E aí, levando essa passagem de matar o corpo e depois matar a alma, temer aquilo que pode matar a alma e não que pode matar o corpo, né? A gente pode, talvez, pegar a alma como uma questão das virtudes. Então, aquilo que nos desvirtua, aquilo que retira nossas virtudes, isso ele deve temer, né? Mas a destruição do corpo em si, por algo exterior, né? Porque quando eu, por exemplo, eu estou numa viciação, né? Eu destruo meu corpo, essa destruição é consequência porque eu estou desvirtuado, né? Isso eu devo temer. Mas aquilo que externamente vem e destrói o meu corpo, né? Destrói o soma, o corpo, isso aí a gente não deve temer, que foi no caso que aconteceu com Jesus, né? Foi algo exterior que o destruiu. Não foi algo da vontade dele, né? Se desvirtuar. Né? Eu fico pensando assim, como seria a leitura para uma pessoa que não tem um conhecimento de algumas frases no qual a gente discute. Aí, sem um consentimento à vontade de vosso Pai. Eu imagino que para uma pessoa leiga pode ser muito assustadora ler sem consentimento à vontade de vosso Pai. Porque fica parecendo que tudo é a partir da ordem. Na verdade, ele não precisa de consentimento, mas sim das ordens no qual ele permite. Se não está satisfeito com sua decisão, você não vai ser permitido a fazer. Só que aí é que entra o conceito de uma perfeita explicação, que é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. O livre-arbítrio está dentro das leis do universo. E nas leis na qual Deus regeu. Então, dentro dessas leis de amor é que a gente acaba agindo e indo em direção às leis de evolução em si. E como o progresso sempre acontece dentro do espírito, então, sem o consentimento, ainda se encaixa dentro do consentimento do próprio, porque ele permite a tudo de nossas atitudes. Só que o progresso da gente individualmente é que leva à evolução e à ação livre. Você falou para entender, né? É aquela história, né? Nós espíritas acreditamos, sabemos que tudo acontece por necessidade nossa, né? Tudo vem para o nosso progresso. Ou sofrimento ou não, a gente tem que ter essa consciência. Né? Já as outras religiões que não têm essa visão, você vai achar que é a vontade de Deus para você, de repente vai ser um castigo, uma punição, uma condenação. Aí você tem que temer, porque ele tema Jesus, tema Deus. Deus nunca quis que ninguém temesse a ele, né? Respeitar, acreditar,
Agora, diante de tantas mazelas do mundo, tanta violência, tanta coisa ruim, né? Natal, talvez isso também sirva para aqueles assim, que Deus não existe. Né? Porque o então teria nele a origem do mal, porque ele permitiria isso. Né? Então, isso pode também ser visto de um outro ponto de vista, nesse sentido. Oi? Não, pois é, sabe? Então ele é um sábio. Para pensar, porque se o mal pode partir do Criador de tudo, no qual todas as atitudes são livres, então. Exatamente. Quem já fez, é pensar. Você já vou para o inferno mesmo, porque não vai jeito, continuar fazendo. Né? A gente sabe que a gente sempre vai voltar para quem? A gente sempre vai voltar para Deus. Nossas consequências sempre serão voltadas para o encaminhamento de Deus. A gente sabe que a gente nunca vai se livrar e, entre aspas, pagar o nosso débito. Ainda seria, né? Mas eu acho Já foi contemplado, né? Alguém está fora aí, não? Ninguém está comentando não aí. Se você achar melhor agora, não. Se você achar necessário, leia. Você que disse, você que manda isso. Se quiser, vou mandar. Eu vou ler, não deixa tão pequena minha participação. Então, e ela está sendo reprovada por porque se algo de bom e agradável acontece, ninguém diz que foi vontade de Deus. Ao contrário, o que é bom é atribuído à sorte da criatura, à sua competência, à justiça e até ao acaso, mas jamais à vontade de Deus. Esta só ocorre nos acontecimentos tristes e dolorosos. Eu comentário do nosso amigo, né? Do temor, quando diz a vontade de Deus, aí o camarada acha logo que vai ser uma punição, que vai vir para prejudicar. Então, esta só ocorre nos acontecimentos tristes e dolorosos. Para a massa, Deus ainda é o vingador do tempo de Moisés. No entanto, pelo ensino de Jesus, aprendemos o contrário. O Pai é a alegria, a felicidade, a bondade. E só quer o bem de seus filhos. Se algo de mal ocorre, é provocado por nossos erros, como consequência de nossas investidas contra a lei. Ora, quem bate com a cabeça no muro de pedra, quebra por vontade própria, não por vontade de Deus. Ele construiu o muro de pedra da lei para guiar a humanidade e leva todos a obedecerem à lei para não se ferirem nas pedras, sendo até mesmo beneficiados e defendidos por essa muralha granítica. Mas se alguém, por ignorância ou maldade, teima em investir contra o muro, ele não tem culpa. Não é por sua vontade que isso ocorre. As consequências são colhidas pela criatura que cometeu o erro, e exclusivamente por culpa própria, porque quis. Ele permite, né, que isso aconteça, que a pessoa fique lá metendo a cabeça no muro, porque uma hora ela vai aprender. Como a cabeça do espírito não se quebra da matéria, né? E a matéria é uma passagem, então a gente vai aprender. É só se a questão do livre-arbítrio que ele falou. Que é dobro de amor, né? Coisinha rápida, muralha aí. Você viu a briga lá em Israel? O protesto lá, querendo estabelecer que as mulheres também pudessem, também no mundo das obrigações, também tem espaço. Foi uma briga danada aí. Oi? Mas não, tô lá nos protestos. Não, estou lá nos protestos, viu assim, né? O que acontece ainda na Terra Sagrada, né? Então, para quem, pegando carona com o raciocínio de Paulo, que eu não tinha pensado dessa forma, né? Então, dos apóstolos, né? Quem entendeu, né? A Jesus colocando sobre a vontade de Deus, sobre as perseguições, né? Sobre a questão moral, né? Mas deve ter aquele também que entendeu sobre a questão material, né? De perseguição física, de castigo, né?
Até porque Jesus falou, né, e passou por tudo isso. Então, para aquelas criaturas daquela época, né, a violência física era muito mais, como ainda é hoje, né? Se você for falar para um leigo, nosso colega falou sobre questão moral, sobre, né, necessidade de mudar, de progredir moralmente, espiritualmente, vai falar sobre o castigo físico, o camarada vai entender muito mais castigo físico do que... Jesus não era tirado como Messias verdadeiro por causa do sofrimento físico, não pode sofrer. A mensagem dele dizia que a passagem do sofrimento físico que isso não era o que mais importava, só que ele era denegrido por causa da fraqueza, entre aspas, que era demonstrada. Enquanto Moisés foi o gigantesco dos milagres, digamos assim, o cara que trouxe as pragas, tinha toda aquela amplitude sobre a crença física, sobre Moisés. Aí vem Jesus, que era um carpinteiro, um filho de carpinteiro também, e ainda morreu crucificado. Então, pelo entendimento da época, ele seria muito reduzido pela questão física, não demonstrou. Nosso próximo. Marisa e Maria. Marisa não vai poder vir hoje, mas Marisa está aqui com a gente. Então, Marisa, deixa eu compartilhar aqui. Fique à vontade, Maria. O áudio está chegando aqui para mim. Ah, voltou. Está chegando de novo. E agora? Agora voltou. Uhum. Pronto. Então, a Maria falou para mim que ela não poderia participar, né? E aí eu fiquei de comentar. Então, é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é só esse versículo. Eu coloquei esse versículo aí porque era realmente relacionado com o estudo. Mas ele também faz, antes, ele faz uma citação do versículo bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus, e ditosos sereis quando os homens vos carreguem, de maldições vos perseguirem, vos perseguirem, falsamente disserem contra vós, toda espécie de mal por minha causa. Aí, logo em seguida, ele acrescenta esse versículo aí de Mateus, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes, porém, o que pode lançar no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Ele faz referência a essa passagem, Deus, né, do capítulo 10, mas ele também, a gente percebe que o texto também trata um pouco da questão da perseguição. Fazendo uma referência ao direito, à liberdade de pensar que as pessoas têm. E aí ele fala assim, que trata-se de um direito inviolável, nós não respeitamos esse direito, então nós estamos violando o primeiro, que é o amor ao próximo, ou seja, não respeitar a convicção das pessoas é um ato de desamor para com o próximo, né? E aí ele fala que é nós uma liberdade, mas que nós mesmos estaríamos negando para os outros, se nós não respeitamos a convicção alheia, né? E aí ele fala da questão de que a verdade não persegue ninguém, né? Ela basta por si mesma, então a verdade convence, não persegue. E eu achei uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, que a perseguição da ideia que for nova, grande e justa. E aí ele fala que a perseguição é tanto maior quanto for a grandeza da ideia, né, a nobreza da ideia, e aí ele ainda diz que o ódio alimentado por aqueles que perseguem será na proporção do medo que eles têm dessa verdade nova, dessa ideia nova. Coisa que eu considerei, assim, que eu não tinha parado para pensar, né, é a forma como ele coloca, que ele fala assim, que os cristãos, o cristianismo, foi perseguido por pagãos.
o espiritismo não é perseguido por pagãos, o espiritismo hoje é perseguido por cristãos. E aí ele diz assim, que na época do cristianismo era aquela época da abjuração, né? E eu até lembrei daquele texto lindo do Boa Nova, de Joana de Cusa, que atada a uma fogueira, né? O cara estava prestes a atear fogo na fogueira, fogo lá na lenha, né? E aí coloca fogo mesmo na fogueira, e aí ele pede para ela abjurar, e ela fala que não, e o próprio filho dela solicita que ela faça isso, e ela diz para ele, cala-te, né? E o cara pergunta para ela, mas esse Jesus só te ensinou a sofrer? E ela fala, não, ele também me ensinou a te amar. Então, era uma época da abjuração. E também era uma época que se matava o corpo. Então, o fato dela não ter negado, ela teve ali, o seu corpo atacaram o seu corpo, mas não é possível matar a alma, né? E aí ele diz assim, que agora, na época do cristianismo, do espiritismo, existe perseguição pelos próprios cristãos, mas hoje não se mata mais o corpo. Então, hoje é o quê? Ele chama de tortura da alma. E aí começam as divisões entre famílias. E aí uma mãe, ele coloca que as famílias são divididas, excitando-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, né? E nós vemos hoje, realmente, por conta da religião, grandes divisões, separações, desuniões que acontecem no seio das famílias, né? E um consolo para nós, né? Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos deferem, pois são eles a prova de que estáis com a verdade. Se não o estivesseis, vos deixariam em paz, não vos agrediriam. Aí eu lembrei daquele estudo que fala assim, que se chamam a Beuzebu, o dono da casa, o que dizer então dos seus domésticos, né? E aí eu lembro que no estudo, a referência foi que se hoje nós somos chamados da mesma forma, assim, o espiritismo acaba recebendo essa vinculação, né, como se fosse com Beuzebu, então seria um sinal de que nós estaríamos sim no caminho certo. E é o que o Allan Kardec menciona, né? E aí ele diz, a exemplo dos primeiros cristãos, orgulhai-vos de carregar a vossa cruz. E diz que a perseguição será temporária. Esperai, pois, pacientemente. Isso. Tá da Marisa. Se a gente, o espírita, se a gente vai perseguir alguém, você persegue. Porque se a gente vai romper, né, temos elementos suficientes para romper com essa história. Sempre né, do perseguido um dia se tornar perseguidor. Mas aí tem a colocação, né, que o espiritismo não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Então, se a terceira revelação é o espiritismo, em tese não vai ter algo novo, assim, que venha nos modificar, né? Que seria... Na verdade, o próprio espiritismo, depois do espiritismo, pelo que a gente sabe, depois do espiritismo não existe. O que é o que existe depois do espiritismo? Na verdade, eu acho que a pergunta nem é essa, na verdade, a essência do espiritismo é que ele está sempre progredindo, sempre renovando as ideias. Ele acompanha a ciência. Eu falei assim sobre a questão da revelação. Entendeu? É como nossa colega disse, né? Imagina, a gente não consegue nem imaginar. Eu, por exemplo, eu não consigo me imaginar o dia que eu vou me desmaterializar por completo, vou virar uma luz, por exemplo, no espírito já. É difícil a gente imaginar isso, né? Você perder a forma, essa forma que a gente se vê agora, né? Eu estou querendo dizer isso aí. Assim, a essência mesmo, o espiritismo, a revelação, não
pelo menos pelo que a gente tem conhecimento, não tem algo que venha depois do Espiritismo, entendeu? É claro que a gente, como a gente vai progredir muito ainda, né? Sempre vai ter coisas novas para ser descobertas. A gente vai ver ainda o Espiritismo como uma alfabetização. Mas é um início. Por todas as religiões. Né? Assim como a gente já passou por outras alfabetizações durante as outras encarnações. E na verdade, alfabetização, né? uma coisa não vai. É aquela questão das revelações, complemento e não substituição da outra. Algo que a gente costuma lembrar muito aqui. O judaísmo de hoje é muito diferente do judaísmo da época de Jesus. O protestantismo hoje é muito diferente de anos atrás. O catolicismo é muito diferente da época lá do imperador Constantino. Quer dizer, as próprias religiões, elas vão evoluindo. Em um momento a gente vai convergir. Mas, por exemplo, nós somos os espíritas. Né? Na encarnação seguinte, não necessariamente. Né? Então, isso precisa ficar em nós, com essas questões da espiritualidade, de modo que eu, uma vez, não protestante, eu tenho uma postura diferente do que eu fui no passado. Então, a doutrina espírita, ela é a ferramenta para que a gente possa quebrar esses preconceitos, inclusive de achar que é melhor do que o outro, do que tem a verdade, né, diferente do outro. Eu vejo como algo que vai acelerar bastante, mas a gente já está tendo essa condição, por isso que as religiões estão mudando também. Mas eu ainda insisto na reflexão nossa sobre o fanático espírita, ou o espírita fanático, entendeu? Que confronta, entendeu? É essa questão, ou seja, muitos de nós não compreendeu bem ainda a mensagem. Inclusive aquele que fica com raiva, né, ou desequilibrado, porque fica dentro da casa espírita que existem os conflitos, até esse não compreendeu ainda que nós somos espíritos antes de ser espíritas. Nós somos o planeta, a condição que nós vivemos aqui pode ser diferente. Nós temos várias situações diferentes para modelar o nosso conhecimento de maneiras diferentes. Assim que a gente busca a essência do amor mais puro. Por isso que a gente atrai o conhecimento de agora para que a gente quebre as barreiras dos nossos preconceitos anteriores e leve isso em essência para o futuro, mas que seja trabalhado muito bem o agora. O fanatismo, a crença de que estamos na crença superior e que vamos sempre levar a isso, é só quando a gente pensa no agora. Eu vou ter depois, eu que parei gravado, eu estou documentado. Eita. Não. O que eu estou vendo, né? O que eu estou vendo é que outros segmentos de outras religiões, protestantes, alguns católicos mesmo, tenho visto isso até pessoalmente, são eles realmente vindo se encontrar com a doutrina espírita, não com os espíritas, como Paulo falou, porque espírita, eu mesmo, pelo amor de Deus, eu vou citar meus defeitos aqui, vocês expulsam. Vocês choram aqui de pena minha. Vamos descer junto. Vamos voltar a ser católico quando a pena da missa para mim. Vamos falar da religião. Exatamente. Então, estou falando da religião. Estou vendo. Essa semana, sexta-feira, eu fui a um velório com uma filha de um amigo que faleceu. E ela era protestante. E a moça que falou, né? Genial, assim, falando sobre Deus. Não falou em inferno, não falou em inimigo, porque eles realmente tocam muito nessa assunto, mas falou justamente sobre a vontade de Deus, sobre a passagem, que um dia a gente vai se encontrar. Quer dizer, eu fiquei super satisfeito de ter ouvido de uma protestante, né? Algo bem parecido com o que nós estudamos dentro da doutrina. Eu queria deixar passar assim, só duas coisas que eu percebi interessantes do David Marisa. Uma que já é um pouco mais óbvia, eu acho que a pergunta de Paulo que gerou a discussão foi além, eu acho que foi a mais importante. Mas o que fica óbvio é que no mundo de hoje, que não é um mundo puro, né? É um mundo que é regido ainda por
princípios muito materiais. Então, a gente pode esperar diferente de ser perseguido. Não pode esperar nada diferente do que ser perseguido por trazer uma concepção mais espiritualizada, né, de amor, de caridade, de fraternidade. Então, é muito natural a mensagem do Cristo, é uma mensagem que é muito forte ainda para o mundo de hoje. É inegável que a perseguição, ela é natural, até indica, como o próprio texto vai dizer, indica que a gente está caminhando, e está mais ou menos no caminho certo, quando essa perseguição acontece. E outra coisa interessante, na verdade, foi a primeira coisa que Marisa disse, é a questão de respeitar a liberdade dos outros pensarem. Né? Isso eu acho que é muito atual, principalmente quando se fala em redes sociais, né? Hoje a gente tem muito mais espaço para nos expressar em relação à nossa opinião. E às vezes a gente se atinge muito facilmente pela opinião do outro, né? Às vezes totalmente oposta à nossa, mas é preciso respeitar essa liberdade de cada um raciocinar e pensar conforme o que queira, né? Exatamente. Gente, vamos lá para o próximo texto. Muito pouco tempo, muitos textos ainda, que são extensos comentários, porque tem muita coisa ainda para ver. Interessante. Gente, faz logo. É porque João não veio, né? A gente fica quando João vem, É vocês, Isabela. Eita, então eu vou ser bem rápido, porque o que eu ia falar, eu ia voar. eu ia fazer uma viagem aqui com esse tema. Eu vou... Certo, o meu grupo... Grupo, tô aqui. Certo. Então, a gente vai falar sobre a intuição das penas futuras, certo? Capítulo 4 do Céu e Inferno. Vou ler os tópicos que a gente colocou aqui, que estão bem claros. A ideia de penas e gozos é intuitiva no ser humano. As penas e recompensas são um reflexo dos instintos predominantes. Quanto mais próximo da matéria, mais idealizará prazeres corporais para o céu e torturas físicas para o inferno. Para compreender outras formas de céu, precisou o homem que o intelecto se desenvolvesse mais. Com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Esse último tópico foi basicamente o que vocês tinham falado sobre inferno pagão e cristão, né? Mas a questão da nossa intuição das penas futuras. Quando ele fala aqui sobre o que cada um idealiza, pensa, né, intui que vai ser, exemplo, o seu céu. Quando você é uma pessoa, dependendo do seu estágio evolutivo, antigamente, por exemplo, e até hoje em dia em várias sociedades, imaginam que o paraíso vai ser uma mansão, um lugar cheio de excessos e riquezas, muito ouro, ostentação, vai ter não sei quantas mulheres, e, enfim, cada um idealiza o paraíso aquilo que lhe convém. É tanto que Kardec, aqui não tem nem muito o que comentar, porque Kardec deixa tudo bem claro. Mas ele fala assim é que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura. Os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nas delícias da volúpia. Foi daí que eu tirei, mais ou menos, eu interpretei essa ideia. E como é que eu digo? Foi basicamente assim, dessa intuição eu peguei isso. Mas eu ia fazer uma viagem, eu vou tentar fazer bem rápido, certo? É uma interpretação muito pessoal, que eu tava pensando nisso. O porquê, se a gente, nada é por acaso, certo? Então, se pra tudo tem um porquê, qual o porquê, o propósito de termos essas intuições? Todo mundo vem aqui desde sempre com intuição de que quando do pós-morte, né, que a gente vai escolher o bem ou o mal, dependendo do que fizermos nessa vida. E eu estava pensando exatamente como isso transforma a nossa forma de viver essa existência e como é importante esse ideal, isso fora do espiritismo, de alguém chegar e dizer pra gente. E eu estava pensando, tem
os filósofos, certo? Isso aqui não tem nada, não é a ver com religião propriamente dita. E eles tinham um lema, uma frase em latim: Memento mori. Memento mori. Lembre-se da morte. Lembre-se de que és mortal. Lembre-se de que vais morrer. E eles colocavam isso em tudo. Em tudo. Eles realmente viviam por base daquilo. Aí a gente pode pensar, uma coisa muito mórbida, triste. Mas não. Eles usavam isso como lema para você sempre lembrar de que você tem algo ali esperando. É uma oposição. Para ter bem essa ideia, tem a teoria do impacto, de que essa ideia de que é da oposição, do contraste, dois planos, duas ideias, que nasce a consciência. Você pode pegar o preto e o branco, o preto e o branco, dois opostos. É dali, dessa junção desses dois, que nasce a consciência do que é preto e do que é branco, certo? Então, se o mundo fosse todo branco, a gente não teria consciência do que é branco. Do que é propriamente qualquer coisa, porque é a única coisa que a gente viu, então não tem como você criar consciência de nenhum dos dois. Então, é isso que acontece para mim com a ideia de vida e morte. É exatamente dessa opção do contraste de dois que nasce a consciência da importância de qualquer um. Então, nessa intuição das penas futuras, é daí que eu tiro. Você sabe que memento mori, você vai morrer. Então, você tem que pegar essa sua vida e ver por uma perspectiva plana. E você ainda tem essa intuição de que no além-túmulo, você vai colher, basicamente, aquilo que você plantou. Então, você não vai ver a vida, tenho que aproveitar. Você vai ter uma perspectiva de que memento mori. Eu vou fazer, ter ou ser. Se a morte chega, a vida não é tudo e a morte um dia vai chegar, eu vou poder levar o que eu tenho, o que vai sobrar, se isso não é nada. Só o que você é. Então, essa intuição das penas futuras muda toda a nossa postura para tudo. Então, eu realmente fiz uma interpretação bem daí, mas que eu achei muito importante, essa intuição que a gente tem, porque Deus é tão maravilhoso que até... Eu ia perguntar se foi pedido que eu dos comentários. Isso também Essa é uma frase interessante, baseada nessa lógica, que se vê conflito como algo positivo, mediador da paz. Aí você vê a dificuldade da espiritualidade dos espíritos de trazerem da gente o que der do outro lado, se a gente tem uma referência. A dificuldade dele sem ter aquilo, né? Preto e branco, né? Na junção você vai ter consciência. Quando você não tem como uma referência para você poder dizer, olha, é tal coisa. Né? É outra questão que eu acho também que Kardec traz aí, que fica bem claro, que é o fruto da nossa consciência, né? O inferno e o céu, é a questão do inferno gelo. Né? Quem vive nas regiões quentes, imagina o inferno algo causticante. Né? Quem vive nas regiões frias, o inverno de um gelo super gelo, né? Super frio. Então Não, mas assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui ler em Kardec, né? Essa questão de que em alguns povos que vivem no frio e tal, eles têm. O inferno deles é de gelo, não é o caldeirão, né? Tá, desculpa aí, tá? Bem rapidinho, pessoal. Essa questão que ela falou, né, se eu acompanhei bem, o Evangelho lá em casa ontem, no livro dos Espíritos, a gente tem que separar causa e efeito, né? Então, a causa, a gente já traz no Espírito, mesmo na primeira encarnação, de Deus, mesmo que nós não lembremos, né? Simbólico, mas a gente já traz no Espírito, na nossa consciência. Essa questão do bem, do mal, do
castigo, né? Todas as civilizações aqui na Terra, as mais remotas, sempre vieram para cá com essa intuição de que existe algo superior, que deve ser seguido. Se não for seguido, aí vem algum castigo. Tá? Essa questão, pela colocação, né? Aí a gente tem que analisar a causa e o efeito. A causa a gente atrás, né? O efeito vai ser o que a gente vai conseguir. Eu queria falar uma coisa. Passa aí o próximo slide. Eu queria falar isso. Eu queria falar para poder passar aqui no slide. Minha fotinho só. Deixa eu botar aqui o texto. Tá, Israel, você tá tudo ok com seu computador? Você pode falar conosco? Israel? Assim, ele tava com uns problemas no computador dele. Eu não sei se ele tá conseguindo. Ok, meu caro. Então a gente vai passar para o próximo texto. Qualquer coisa, fala aqui no chat. Ou, se você não estiver conseguindo falar no bate-papo aqui, manda um WhatsApp que eu tô aqui. Manda um áudio no WhatsApp, como o Paulo faz. Um áudio no WhatsApp pode ser, se tiver algum problema. Eita, Maia, é a gente. E mas vai aí que eu não sou sintético, não. Não, é o seguinte, vamos lá. Saião, eu inclusive gostei muito do texto, né? Foi bem direto, foi bem legal. Aí eu não vou falar o que já foi muito falado aqui, essa questão da confiança em Deus e tal, porque a gente dividiu o comentário em 3 partes. O primeiro ele faz um geralzão mesmo, do que seria essa passagem, como já foi muito abordado aqui. Aí, depois ele traz especificamente, falando um pouquinho sobre, primeiro, Gehenna, a interpretação espiritual do que seria esse Gehenna, e outra é a parte dos cabelos das nossas cabeças que estão contados. Então, ele vem dizer, nosso amigo Saião, a gente já está ali no segundo asterisco, que o Gehenna é a imensidade onde, quando errante, o espírito culpado passa pelos sofrimentos ou torturas morais apropriadas e proporcionados às faltas que haja cometido. Abrange também, na sua significação, as terras primitivas e todos os mundos inferiores de prova e expiação, onde, pela encarnação ou reencarnação, se vêem lançados os espíritos culpados, e onde o corpo, que os reveste por si só, também é para eles uma Gehenna, como são, na erraticidade, aqueles sofrimentos ou torturas morais. Então aí ele já traz o espiritismo mesmo, né? Que seria esse lugar de fogo aí que os espíritos podem ser lançados. Eu nem lembro como é que tá uma passagem sobre o Gehenna. Mas seria justamente ou a erraticidade, né? Que eu gosto muito de falar, você ou seria esses mundos primitivos, enfim, a reencarnação aí explicando tudo isso. E a outra parte, todos os cabelos das nossas cabeças que estão contados, ele vem pede pra gente ter muito cuidado nessa parte. Pra gente não prezar pela literalidade disso. Porque se a gente fosse ler assim, bem literal, seria, nós somos simples marionetes na mão de Deus. E tudo que está acontecendo ali, Deus quer para aquilo e tal, cuidado. Aí vem falar sobre o livre-arbítrio, né, que já foi também muito falado aqui. Ele vem dizer que tudo acontece pela permissão divina e que a gente tem que ter em mente que as nossas ações, todos nós, inclusive, estamos imersos nas leis divinas. E que, para isso, nós temos que lidar com as consequências dos nossos atos. Então, ele vem dizer que nada sucede que não tenha sido previsto pela infinita sabedoria do Senhor, a qual, entretanto, deixa que os acontecimentos da vida humana sigam seu curso, conformemente ao uso que o homem faz do seu arbítrio. Então aí entra a parte de que Deus permite tudo aí, que a gente, enfim, o Espiritismo vem trazer isso muito bem, que nós somos responsáveis por tudo, e que o sofrimento entra como algo pedagógico mesmo, no sentido da educação, né, do espírito. Então é preferível que a carne, ela se machuque e tal, para que o
nosso espírito ele saia intacto e elevado. Se eu quiser falar aí, fala. Se não quiser, cara, só aplaude. Você falou tudo aí, muito lógico. O Saião, ele é bem lógico, assim, não entra em muitas divagações. Então, esse último que você falou, achei bem interessante mesmo. É justamente conciliar uma criação de Deus, que ela é planejada, que ela é acompanhada pelo Criador, mas ao mesmo tempo que respeita o livre-arbítrio de nós, dos espíritos, né? Então, é isso. Vamos tentar aqui novamente. Ele está com alguns problemas? Eu ia lançar aqui um debate, eu não vou lançar, não. Deixa eu ligar esse som. Eu também ia falar uma coisa aqui complexa. Eu não estou conseguindo ativar o seu som, Israel, infelizmente. Coisa de Hangout. Hangout é assim. Parece problemas inexplicáveis. Oi? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Lá o comércio vai muito forte. Israel, estamos lhe ouvindo agora, viu? Estamos ouvindo. Tá ok. Esse texto de Holden, na verdade é Alberto Holden. Holden foi um filósofo, educador e teólogo catarinense, só para tapar um pouquinho do autor. E, na verdade, ele é um precursor do espiritualismo universalista. Então, quando eu li esse texto aqui, lembra muito, até a gente vê assim, algumas explicações das obras básicas mesmo em relação à morte, né? Então, basicamente, o conteúdo do texto, ele fala da naturalidade da desencarnação. Que, apesar da ideia geral, atemorizante do desconhecido, a morte nada mais é que um fim de ciclo nessa jornada de experiência na vida terrestre. E que essa experiência independe dos objetos que a condicionam, mas sim da própria alma. Despertada por essas experiências, onde o mundo material não passa de uma causa externa, proporcionando novas experiências a fim de que alcancemos voos maiores. E ele fala que assim como a luz solar que ilumina uma sala não vem da janela, mas do sol, através da janela, né? Semelhante às experiências que o homem colhe durante a vida terrestre, não brotam dos objetos em derredor, mas sim nascem da íntima profundeza da alma. Então, do conteúdo, da bagagem que tem esse espírito, né? E fala também que o que faz da morte uma agonia, isto é, uma luta, não é a morte em si mesma, né? Mas esse acervo de erros e superstições em torno dela, que se tem acumulado no decorrer de séculos e milênios, o apego excessivo a bens ou pessoas aqui da Terra, e, sobretudo, o corteja sinistro de horrores que certas regiões criaram em torno do processo natural da transição desta outra zona de existência, o juízo de Deus, as penas do inferno ou do purgatório. E continua dizendo que habituar-se a morrer espontaneamente antes que a morte o faça
morrer compulsivamente. E quanto mais elevados forem esses pensamentos e desejos, tanto mais perfeito o belo será o invólucro da nossa vivência futura. Basicamente, do tópico, quando ele fala assim, não tem mais aqueles que matam o corpo, né? Que a explicação do texto em si, basicamente, ele fala dessa questão natural, né? Do morrer e desse nosso desconhecimento que a gente tem da morte, né? Que às vezes o sofrimento que causa na morte é esse estado nosso de evolução espiritual ainda, né? Mais apegado, menos apegado à matéria, a um ponto, vamos dizer assim, de gerar um sofrimento nesse momento do desencarne. E esse pensamento está muito, assim, de par com as explicações nas obras básicas, né? Do que o espírito passa nesse momento da morte. Porque no texto lá que foi lido lá de Mateus, que fala que não tem mais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma, é basicamente isso, que a gente não deve temer aquelas pessoas, vamos dizer assim, que matam o corpo, porque eles não acreditam, não têm esse conhecimento, vamos dizer assim, do pós-morte, né? E a reflexão, assim, acho que do tema geral desse texto é basicamente como se a morte morresse, né? Pois que os que matam o corpo, assim, pensam que estarão aniquilando. Mas não estão aniquilando, só estão aniquilando o corpo físico, né? A pessoa, ela não morre, a essência não acaba, né? Então a gente deve temer mais as pessoas que pregam essa ideia da morte, vamos dizer assim, como você aniquilasse o corpo físico, estaria aniquilando a pessoa, né? E quase que ensinamento, vamos dizer assim, de que, como você fala assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Acho que é basicamente isso. E perdi um pouquinho, talvez, no texto aí, que foi o André que fez essa parte. Mas eu acho que é isso. O estudante fez a questão dos mortos vivos e dos vivos que estão mortos. Exatamente, ele fala que a gente tem que se habituar a morrer espontaneamente, antes que a morte faça compulsivamente, e que morrer espontaneamente a gente abandona nossas coisas. Esse texto é muito interessante. Uma frase legal. Eu? Foi. A história que... Ah, sim. A gente não morre quando deixa de viver, mas quando deixa de amar. Aí ele quase no final do texto, o Rolim fala: quem não morre espontaneamente antes de ser morto compulsoriamente não pode viver gloriosamente. Agora o último. A morte atrapalha muita gente nas concepções. Próximo. Esse semana tem outro. Não, essa é só a imagem. Gabi. Então, tem spoiler. Então, aí vai começar lendo o versículo, a partezinha, e é mano. Eu gostei bastante, né, desse parágrafo aqui, que diz: não os demais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. Então eu fui assim evangelizada por meus pais, né, muito católico, e meu avô ele contava muitas histórias assim, sabe, que você não deve fazer nada escondido de Deus, porque tudo que a gente faz, né? Então a gente tinha aquele temor, como se tivesse um olho, sabe, assim, sempre vigiando a gente, né? E numa certa ocasião ele nos contou o seguinte, até uma coisa meio dramática pela idade, mas assim, quando eu li isso aqui, eu lembrei, sabe, que não adianta você fazer nada, mesmo que você não tenha testemunho, mas Deus está presente ali, vendo o que a gente faz, né? Ele contou que um cara matou uma moça e levou para um lugar assim, muito deserto, onde não tinha ninguém. Depois, ainda quando ele deixa o corpo, ele diz assim: ah, tá vendo? Não tem ninguém para testemunhar. E de repente, um monte de pássaro chega assim, não sabe de onde, e começa a atacá-lo, né? E ele começa: sai daqui, pelo amor de Deus, sai correndo desesperado. Aí, a cidade é muito pequena, e
certo dia esse cara estava no lugar e os investigadores estavam ali para investigar, né, aquela situação. E de repente no rapaz chega aqueles pássaros, né? E começa tudo assim, sabe, querendo picar ele, e ele gritando, ai, tá me lembrando o dia que eu matei alguém, não sei o que, 7 mil. Aí eles falam, ah, então foi você, né? Você vê que Deus leva, né, lá dentro sem fazer nada escondido, sem nenhuma testemunha. Então a gente, isso era muito legal, porque você começava a respeitar, né, que lá dentro sem fazer nada escondido, né, que Deus tá vendo, né. Então ele contava esse tipo de história, assim, e eu, assim, enquanto li isso, eu lembrei disso, né. E aí a gente procurava fazer tudo direitinho, né? Era um aprendizado diferente, né? Mas assim que eu trago até para hoje, né? Isso marcou bastante. Então eu chamou muita atenção esse texto aqui. Surgiu uma dúvida ali, né? Um comentário dela. Nesse contexto de Jesus, ele se referia aos ensinamentos dele, né? Que ele estava deixando para os apóstolos, né? Ele teria que ser revelado, né? Nada. Aí sim, diretamente sobre o ensinamento dele. No primeiro plano, sim. Gostei dessa história. Gostou? Gostei. Ah, ela é contadora de histórias. É muito importante também. Eu também está sendo legal observar. Então dá para encaixar muito bem. Basicamente, a Amanda vai falar que é pelo desenvolvimento da inteligência que o homem vai descobrindo o mundo, vamos dizer assim, vai descobrindo a realidade. Aí ele cita 3 exemplos assim que colocamos ali, dizendo, pormenores da vida microscópica são vislumbrados por olhos pesquisadores e argutos. Olha só, o homem ele consegue descobrir o que existe no mundo microscópico. E também vai falar que o homem consegue descobrir, pela inteligência, pelo desenvolvimento dela, o mundo espacial, as estrelas, os planetas, e tudo isso já existe. Só que o homem, pelo desenvolvimento da inteligência, vai conseguindo ver. E ele diz que quanto mais a gente desenvolve a inteligência, mais a nossa visão se amplia. Mas ele também fala que quanto mais se amplia, mais a gente vê que não sabe. Aquele pensamento de Sócrates, só sei de nada sei. Quanto mais conhece, mais se amplia os olhos à imensidão do desconhecido. Cresce a imensidão do desconhecido. Só dizer que não foi, né? Não foi uma falsa modéstia que ele falou. Uma realidade de compreensão que ele já conseguia alcançar, né? Que é o infinito em 2 planos, realmente, como ele fala no texto. Tanto o macroscópio, que é o que a gente conhece mais, né? O universo é enorme, não. Mas muitas às vezes eu penso que dentro da matéria também, na história da física, enfim, a gente sempre acha que descobriu a partícula menor, e sempre vai descobrir que tem mais. Quer dizer, é um infinito também microscópico. Né? Como a gente ainda falta muita coisa ainda para a gente conhecer. Até chegando no último, nosso planeta é um universo, imagina. Fora dele, quanto mais a pessoa. Os mares, né? Os mares que é as profundezas dos mares. Quanto mais a gente lê, a gente estuda, mais a gente vê o quanto tem mais para ler e para estudar. Chega a dar uma agonia. Livro espírita mesmo, você lê, você pensa, não, cheguei aqui, Kardec disse, mas você vai ver, não, é porque tem outras coisas. E a pessoa nem consegue, assim, entender. E essa aí é só uma área do conhecimento, né? Tem outras áreas, exatamente. Essa é a nossa dentro do primeiro capítulo de Gênesis tem todo um conceito que ninguém entende nada. Na verdade, ele é abrangente demais para a gente conseguir captar para a qualidade. Eu ainda não. Eu fico muito feliz por causa disso. A tecnologia espiritual, né? Que a gente não consegue desenvolver o intelecto e a moral na mesma existência.
Livro dos Espíritos. Moral da causa intelectual. Vai, Gabi, fala, termina. A nossa mensagem final. Tudo pode ser descortinado, sopesado, assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos de nosso próprio caminho. Serão revisados e conhecidos, sempre que semelhante medida se fizer necessária, no local exato e na época oportuna. O que mais me marcou foi quando ele disse que tudo pode ser descortinado, tudo pode ser descoberto. Inclusive aquela realidade que a gente ignora ou não consegue alcançar. Como, por exemplo, Deus. É inalcançável a extensão, né? A gente consegue entender alguma coisa, mas tudo não. Então, tudo pode ser descortinado, marca tudo. Mas na hora certa, igual o Chico frase, não sei se é desse jogando, não sei, mas eu ouvi falar. A verdade, ela não deixa de ser verdade simplesmente porque é ignorada. E microscópio. Sempre existiu. A gente que vai pouco a pouco conseguindo aprofundar, né? Conseguindo descortinar mais paulatinamente. O conselho de Deus sobre o nosso conselho de Deus sobre o quão puro é o quão sublime é, digamos, vai evoluindo de acordo com a nossa capacidade de imaginar. A sabedoria, né? Deus não deixa a gente dar um passo para trás. A gente estaciona, mas a gente sempre tem que voltar. Para trás nem para pegar impulso. Nem para pegar impulso, Bueno, sabe dizer Então foi esse o estudo, gente. Obrigado. Bem da colaboração de cada um. Parabéns, Jandar. Parabéns, A Jean. gente precisa, né, agradecer a Thales e Diana, que não está conosco hoje, justificou, não pôde estar conosco, mas contribuiu junto com o Thales para que a gente tivesse as reflexões de hoje. Então, obrigado. Agora uma coisa é criar uma rede. 15 de novembro. Proclamação da? Vamos fazer a nossa prece? Vamos, nós. Paulo, pode fazer a prece? Vamos orar então. Elevando o pensamento a Jesus, nosso irmão maior, querido mestre, obrigado pela oportunidade de debatermos, de podermos refletir sobre a tua mensagem, de podermos aprofundar um pouquinho mais a nossa compreensão da tua doutrina de amor. Possamos, Senhor, ter a disciplina, a coragem de mentalizar e digerir essas informações, sobretudo para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Fortalece, Senhor, a nossa fé, que sigamos com o nosso esforço e com a tua proteção no caminho do bem. Fica conosco, Senhor, hoje agradecemos. Assim seja. Vamos abraçar e até 15 minutos. Não? É o dia 22 agora. Tchau, meninas. Beijo, Alice. Beijo. Tchau. Boa semana para todos vocês. Não morro de saudade da neve, vai ser um período aí. Vamos aproveitar. Hoje nós estamos. Hoje é dia 8, não é isso? Dia 8, dia 12, 13, nós vamos ter só uma reunião no dia da família, sábado que vem, às 9 da manhã, dia 11 de dezembro. Temos a Brate,
é que a gente vai estar semana que vem, né? Essa semana a outra, 18 a 20. Quem puder participar, participe. O ingresso custa, para quem não vai ficar interno, R$20, dando direito aos shows da sexta-noite e do sábado-noite. Né? Certo? E também vamos ter aqui a cantina, com o jovem, sim, porque é exatamente de arte para evangelização, né? O meio da arte para evangelizar. É gratuito. Aproveitando também para dizer que esse mês nós temos também dia 26, temos 2 eventos. Dia 26 é um sábado, né? Que é o Amigo Doador, lá em frente ao Vila de Carvalho. Mesmo que não tenha vai também tem arte, tem música, tem culinária, tem plantinha, filhote de planta, né? Planta lá, e de